De acordo com um levantamento realizado pelo Observatório da Violência contra a Mulher, aumentou o número de assassinatos de mulheres no Brasil, principalmente entre as mulheres negras e pardas. Quem vai nos explicar a pesquisa é Roberta Viegas, consultora legislativa do Senado Federal e uma das autoras da análise. Olá, Roberta, bem-vinda ao Cidadania. E você podia começar explicando para a gente o que é o Observatório da Mulher, que ele tem, é bem recente, né? Não tem nem um ano ainda. Olá, Roberta, obrigada. O Observatório da Mulher foi criado em março do ano passado, durante o Mês Internacional das Mulheres, por meio de uma resolução do Senado, resolução número 7 de 2016, de autoria da senadora Simone Tebet. Então, o Observatório tem um ano de criação, mas ele efetivamente começou a funcionar em maio. A resolução previa esse tempo para que pessoas fossem movimentadas na casa e o Observatório efetivamente começasse a funcionar. Então, foi a partir do dia 1º de maio. E qual é o objeto? Assim, o que vocês observam? Por que precisa ser, né, assim, precisa ser observado? Interessante a localização, né? A gente está dentro do Data Senado, que está dentro da Secretaria de Transparência, que está ligada à presidência do Senado. E por estar dentro do Data Senado, faz todo sentido, porque a gente nasceu do diagnóstico da insuficiência de dados de violência contra as mulheres. Então, a partir de algumas análises, avaliações, por exemplo, a avaliação da senadora Regina Souza, que fez a avaliação da Comissão de Direitos Humanos em 2015, que foi sobre violência contra as mulheres, o relatório final concluiu por essa ausência de dados. E a partir daí foi pensado em como suprir isso a partir do Legislativo, que uma das funções do Legislativo é acompanhar a política pública do Poder Executivo. E essa política pública tão importante, ela esbarra sempre nessa ausência de dados. São dados muito esparsos, que isso é um problema em geral do Brasil. O Brasil não investe sistematicamente nem na produção de dados, nem na produção de pesquisas, né, com uma certa previsão temporária para que exista uma metodologia a ser cumprida, isso não ocorre. Então, o Observatório surgiu dessa lacuna mesmo. E já desde a CPMI de 2013, que foi uma CPMI que investigou a violência contra as mulheres, já desde essa época, uma das conclusões da CPMI foi que inexistem dados confiáveis de violência contra as mulheres. Então, no meio de toda essa constatação, surgiu o Observatório. E aí um dos primeiros produtos, então, é justamente essa análise sobre a violência contra as mulheres no Brasil, que vocês, né, concluíram recentemente. Sim, né? A gente começou a estudar, né? Assim, imagina, nos formamos e agora vamos estudar o que está acontecendo. Somos uma equipe de 3 pessoas, mas a gente tem o apoio estatístico do Data Senado, que é muito importante. Então, vamos estudar o problema. E, assim, além de não haver possibilidade de cruzar os dados, que é fundamental para uma análise da política, então você cruzar dados, por exemplo, da Secretaria de Política para Mulheres, que produz alguns dados, com o Ministério da Saúde, que produz outros dados, para, a partir desses cruzamentos, tirar conclusões. Isso não existe de maneira sistemática. Além disso, os estados não são olhados em suas especificidades. O fenômeno da violência é muito complexo e ele é estruturante da sociedade, como parte do machismo também. Então, é muito diferente a violência que ocorre no Pará, apesar de ter contornos iguais. É muito diferente a violência que ocorre no Pará da violência que ocorre no Paraná, para usar até estados com palavras parecidas. É completamente diferente. Por quê? Quais são essas A diferenças? população, a socioeconômica também, na população que eu falo, número de mulheres, investimento, e isso leva a outro ponto, né? Os dados que a gente tem acesso, hoje em dia, são dados nacionais. São dados produzidos aqui pelos ministérios, pela Secretaria de Política para Mulheres, mas é fundamental, e esse é o próximo passo, a gente começar a fazer parcerias com os estados para olhar para eles também, quanto de investimento aquele estado faz e aonde vai aquele investimento. Né? Existe, além de tudo, uma interface com a segurança pública muito importante. Não se confundem, são diferentes. Né? A violência contra as mulheres é uma violência baseada em gênero. A segurança pública é uma violência que atinge todos, homens e mulheres. Mas existe uma zona cinzenta que precisa ser entendida também. E para entender isso, é fundamental a gente ter uma relação mais estreita com os estados. Justamente por estar no Senado, que é a casa dos estados, né? Então, tudo é pensado para fazer sentido nisso mesmo. E vocês, inclusive, encontraram uma dificuldade de alguns estados que se negaram a fornecer dados para a pesquisa? Como a gente partiu de dados já produzidos do Ministério da Saúde, como eu falei, da Secretaria de Política para Mulheres, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Mapa da Violência. Então,
o que é inédito nesse levantamento é catalogá-los juntos e permitir alguns cruzamentos. Mas isso gerou muitas dúvidas, mais do que conclusões. Eu não tenho aqui como te dar um diagnóstico ainda, porque, na verdade, foi o primeiro passo. E, sobretudo, porque um dos produtos que a gente trouxe aqui, um dos dados que a gente levantou, foi dados de boletins de ocorrência, né? Não havia sido feito ainda um levantamento nacional dos boletins de ocorrência de mortes de mulheres, mortes violentas de mulheres. Então, a gente primeiro fez uma pesquisa na internet. Pouquíssimos estados têm um relatório de homicídios de mulheres ou de agressões a mulheres, crimes contra mulheres, de acordo com a Lei Maria da Penha. De cabeça, eu consigo te citar o Distrito Federal, o Rio de Janeiro e São Paulo. Fora isso, eu não acho que nenhum outro, talvez mais um, mas são pouquíssimos. Aí a gente, o próximo Esses são passo, os que têm os que já disponível. têm um arquivo em PDF, organizado, distribuído direitinho, assim, agressões, ameaças, quer dizer, lesões corporais, ameaças, homicídios. Então, é possível fazer uma espécie de comparação entre eles. Mas 12 dos 27 estados sequer responderam. A gente enviou ofício pedindo bem especificamente agressões de mulheres e homicídios de mulheres. Na verdade, total de crimes relacionados à Lei Maria da Penha e homicídios de mulheres relacionados à Lei Maria da Penha. E 12 não responderam. E dos que responderam, o que é interessante, 15 responderam, né? A gente tem resposta de 15, fora os que já tinham, né? Aliás, contando os que já tinham disponíveis. É difícil comparar, porque a classificação é completamente diferente. Para você ter uma ideia, houve um estado que respondeu crimes de gênero. Assim, crimes de gênero não é homicídio? Que crime é esse? Né? Não tem como você comparar onde estão ocorrendo, onde está o problema. Você vai fazer um investimento de enfrentamento para agressões, lesões corporais, ameaça, ou é homicídio mesmo, ou é estupro, violência sexual. Então, a dificuldade é essa. Além de não haver dados, os que têm não são sistematizados e uniformizados para permitir uma comparação. A gente tem, inclusive, a senadora Vanessa Graziotin deu uma entrevista para a gente justamente sobre esse assunto. A gente podia assistir, claro, ver aqui o que ela disse. Se esse problema persistir, dos estados se negarem ou dificultarem o acesso público, eu não diria só ao observatório, mas o acesso público a informações que são informações públicas, não são sigilosas, nós teremos que pensar brevemente numa mudança da legislação que lhes imponha essa obrigação, porque esses dados são fundamentais. Muito interessante a fala dela. E eu vou puxar um gancho, posso? Claro. Que assim, o que ela falou de ser público é também a razão de ser do observatório. É publicizar os dados. A gente surgiu para reunir, catalogar e publicizar. Então, uma das ideias da gente, já existe, isso está sendo formado, é que todas as tabelas com dados que não são nossos e que são nossos, por exemplo, do Data Senado, que são nossos, estejam públicos para o usuário baixar. E o usuário que eu digo pode ser um gestor, pode ser um pesquisador, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser qualquer pessoa que queira baixar a tabela e fazer os cruzamentos que lhe convir. Só para tomar conhecimento mesmo. Exatamente. Né? Ou para fazer política pública também, que na verdade idealmente seria para eu pesquisar também, idealmente seria para isso. A própria Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher da Câmara e do Senado enviou ofícios aos estados também, fazendo algumas perguntas e teve o mesmo problema. Então, não foi uma questão só do observatório, né? É uma questão realmente de comunicação com os estados. Que o Senado, o Congresso em geral, mas o Senado especificamente é a casa dos estados. A gente tem uma certa legitimidade, claro que não para impor. Eles não têm obrigação constitucional de mandar esses dados. Mas a transparência é uma coisa irreversível. Né? E a transparência é uma maneira de o cidadão tomar contato com a política pública e cobrar também. Então, a importância é essa mesmo. É fundamental. E por que será que eles não enviaram? Será que eles não têm, eles não têm esse conhecimento? Roberto, é uma pergunta difícil, mas assim, a gente supõe que muitos não têm. Muitos não sistematizam, né? O próprio Cinesp, que é o Sistema de Informação de Segurança Pública, ele foi criado em 2012, ele está em implantação ainda para que todas as seguranças públicas sejam informatizadas. A questão da violência contra as mulheres também é precária, assim, a catalogação de dados. E treinamento de agente também. Então, são dados realmente difíceis no modelo que existe agora. É preciso um investimento realmente contínuo, sistemático, no treinamento de quem recebe os dados e que digita para... Né, num sistema. Então, assim, eu acho que a maioria, o diagnóstico preliminar é que a maioria nem tem, e essa informação, esse pedido sequer chega
ao gestor que pode efetivamente fazer alguma coisa sobre isso. A gente precisa pensar em como avançar, né? Se a partir realmente dos senadores e senadoras, se a partir de um projeto de lei mais específico, uma emenda, a gente tem que pensar em como avançar nessa comunicação. E o que você falou que não dá para ter uma análise conclusiva ainda, mas assim, inicialmente, o que vocês conseguiram perceber aí mesmo? Conclusiva não tem mesmo, assim, o que eu falei são muitos dados, mas que eles inclusive deixaram algumas dúvidas, né? Por exemplo, a gente levantou o número de unidades especializadas de atendimento às mulheres, que são a porta de entrada da mulher no atendimento quando ela é vítima de alguma agressão, ela procura o Estado de alguma forma, né? A Secretaria de Política para Mulheres cataloga alguns, ela classifica. Então, a gente levantou esse número, que ele já existe, está no site da Secretaria de Política para Mulheres, mas a gente foi além, porque não adianta, por exemplo, um estado como São Paulo ter, digamos, 100 mil, a população de São Paulo é enorme. Então, a gente fez esse número por 100 mil mulheres, para ter uma ideia da proporção mesmo. O Acre, por exemplo, que pode ter, não sei, 20 mil, mas a população de mulheres é bem menor. Então, a gente levantou o número por 100 mil mulheres. E mesmo os estados que tinham mais unidades especializadas de atendimento, não necessariamente a violência era menor. Então, como eu estou falando, ficaram dúvidas, mas são dúvidas muito importantes, porque são dúvidas que incitam a pesquisa, né? Então, você já tem um ponto de partida para pesquisar. O que é que está acontecendo? Aquelas unidades não estão... Será que não são as unidades necessárias para o tipo de violência prevalente naquele estado? Será que essas unidades não estão abertas o tempo todo? Como será o acesso a essas unidades? A gente também fez, ano passado, em parceria com o Data Senado, uma pesquisa inédita com as delegacias especializadas de atendimento às mulheres. E vai muito nessa linha, né? Por exemplo, no Amazonas, são 12 delegacias especializadas para o estado inteiro, você imagina. A gente ligou para... Estado grande, né? Bem grande. A gente ligou para a Secretaria de Segurança Pública e conseguiu o telefone de cada um, então números oficiais. Das 12, 6, o telefone era inexistente, fornecidos pela própria Secretaria de Segurança Pública. Dos 6 que restaram, 3 a gente não conseguiu falar, apesar de ligar em todos os horários possíveis que você imaginar. Então, a pesquisa foi feita com 3. Então, é esse tipo de coisa que, assim, juntando tudo, a gente vai percebendo onde estão os gargalos, né? E aí também vem a dúvida, né? Será que as mulheres que estão procurando atendimento têm essa mesma dificuldade? A dúvida e uma certa suspeita já, né? Que provavelmente elas estão sim. Outras conclusões, a gente simplesmente corroborou um diagnóstico que já existe, que no Brasil as mulheres pretas e pardas morrem mais do que as brancas. E, na verdade, mais do que isso, que esse dado só não é suficiente, porque... Como eu falei, tem uma interface com a segurança pública, com a própria composição racial do Brasil, então seria uma conclusão só simplista concluir que mulheres pretas e pardas morrem mais. Só que é mais do que isso, que é mais grave, na verdade. A taxa de mortes de mulheres brancas, em geral, no Brasil inteiro, diminuiu de 2006 a 2014, que foi o ano que a gente levantou, um período grande. A taxa diminuiu bastante para mulheres brancas. E mulheres pretas e pardas aumentou enormemente. Então, não é só que elas morrem mais, só isso seria um dado que já se sabe, mas é que elas, apesar de todo o investimento que tem dado certo para mulheres brancas, não tem dado certo para mulheres pretas e pardas. Somente em 3 estados, surpreendente, que são Tocantins, Bahia e Maranhão, eles fugiram à regra nacional e aumentou a taxa de mulheres brancas nesses 3 lugares, mas em todo o resto do país aumentou para mulheres pretas e pardas. Então, isso é muito interessante. E é isso... Entender o que aconteceu nesses 3 estados, né? Sim, vocês pensam em fazer uma nova pesquisa, aprofundar, né? Assim, a gente tem que pensar meios de aprofundar isso, mas é isso que eu te falei no começo. É fundamental agora pensar numa parceria com os estados. De repente, fazer um estudo piloto num desses 3 estados, em parceria com o governo, ou até uma cidade mesmo, um município, Salvador, digamos, para entender o que é que foi feito ali. Uma parceria do município com o estado, com a União, e deu certo de alguma forma, né? E aí partir, então, para uma pesquisa específica mesmo, assim, com uma coleta de novos dados, não apenas aproveitando os dados já existentes. A gente trabalha com dados que já existem, mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar com pesquisa nova por conta do Data Senado.
E que mais, além dos homicídios, né, que outro tipo de violência vocês também analisaram? A gente analisou a taxa de estupros também, que é... Na verdade, a gente trouxe, catalogou aqui, porque essa análise já existia, que foi do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em alguns estados do país, um tipo de violência que sobressai em relação aos outros é a taxa de estupro. E eu posso dar uma olhada aqui para falar para você quais são os estados, curiosamente, que a taxa de estupro é destoante do resto do Brasil. É o Acre, Roraima e o Mato Grosso do Sul. São taxas, assim, díspares. Só que isso, mais uma vez, é preciso um olhar cuidadoso, porque isso não quer dizer necessariamente que lá ocorre mais estupro do que em Pernambuco, por exemplo. Simplesmente pode ser isso, por uma questão cultural, mas pode ser também questões de notificação. Porque um dos problemas grandes daqui, você tem uma ideia, nos Estados Unidos estima-se que só 10% dos estupros são comunicados, né? É uma violência que especialmente atinge a mulher no que há de muito íntimo e é muito difícil recorrer ao Estado. Ela geralmente se mantém ali na família quando muito vai a um médico, que não necessariamente comunica. Então, 10% lá, aqui é muito menos. Muito menos. Então, essa taxa, esse índice, nos fornece, claro, um elemento, mas ele não é suficiente para uma conclusão categórica de que esses estados são mais violentos em relação à violência sexual para mulheres. É preciso olhar um pouco mais além, com cuidado, e buscar realmente aprofundar isso, né? Esses dados tão diferentes. Por quê? E essa é uma outra dúvida também que sempre surge, né? Será que esses números que vêm aumentando, será que realmente está aumentando a violência ou será que as mulheres estão falando mais? O que se fala, né, nos movimentos e na academia em geral é que são as duas coisas. Existe uma espécie, como fala, o termo é backlash, que é um revide. De certa forma, a mulher vem ocupando mais espaço na sociedade de maneira geral. Na política, ela vem saindo mais do espaço privado e ocupando mais o espaço público. E isso é uma ameaça, né? Existem novas formas de masculinidade surgindo, já preparadas para lidar com isso, mas existe também uma grande parcela da população que é um conflito real. Então, é um revide, de certa forma, né? É como uma onda contrária. Então, a violência, sim, possivelmente, eu não tenho como afirmar em números para você que sim, aumentou efetivamente por conta do altíssimo índice de subnotificação. Mas, enfim, tem também uma percepção também do que é violência, né? De repente, há 10 anos, não precisa ir muito atrás, 10 anos você não sabia que no carnaval alguém tentar tocar em você na rua era uma violência. Hoje em dia você sabe. Então, é uma consciência do que é violência ou não. Então, acho que as duas coisas juntas contribuem para essa maior percepção da violência de maneira geral. Sim, isso é uma coisa que mudou muito mesmo, né? Mudou. Essa percepção, você vê As próprias pessoas mais famosas vindo a público, né, Roberta, falar sobre isso, né? Eu fui vítima. Esses dias uma atriz falando que com 15 anos o namorado estuprou ela e ela não sabia, assim, ela não tinha nem coragem de expor isso, porque parecia um sensacionalismo, e agora ela se sente confortável para, inclusive, influenciar outras meninas que não deixem isso acontecer. Então, acho que, de maneira geral, a gente começa a perceber mais, realmente. Isso é uma coisa que está mudando muito. A gente vê pessoas falando, né, assim, que elas sofriam violência e nem sabiam, achavam que tinham que aguentar. É um caso muito forte, né? Também, né? Sim, isso também entrou no estudo? Não, a gente não verbal, não tem esses registros, né? Não, especificamente não. Existe uma pesquisa que o Data Senado faz desde 2005, uma pesquisa histórica desde antes da Lei Maria da Penha. Então, já a próxima pesquisa é esse ano, em parceria com o Observatório já e recebendo contribuições de outros parceiros também, que faz essas perguntas e categoriza nas categorias da Lei Maria da Penha. Então, essa é uma pesquisa super interessante, porque pergunta a percepção de violência geral, só entrevista mulheres por telefone, e pergunta especificamente para a mulher que sofreu violência. Qual foi a violência que ela sofreu, quem foi o agressor, se ela ainda convive com o agressor. Então, é uma pesquisa que a gente está com bastante ansiedade para fazer, porque ela vai fornecer, já a última faz 2 anos, ela vai fornecer elementos muito interessantes também para complementar nosso trabalho. E vocês chegaram a analisar essa questão do convívio com o agressor, de quando a violência é dentro de casa? Tem um índice na verdade não é dentro de casa, onde a mulher foi morta, né? É um registro do Ministério da Saúde que indica onde essa mulher foi morta, se foi na rua ou se foi em casa.
Mas o problema que ocorre nos bancos de dados em geral, e nesse em particular de mortes, do Ministério da Saúde em particular, é a alimentação desses dados. É um dado que a gente, mais uma vez, eu vou me repetir o tempo todo, a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque a forma de preenchimento dele, a gente não tem nenhum acesso a como isso é feito. Então, a margem de erro é altíssima. Mas, em geral, as mulheres negras e brancas, as mulheres são muito mais mortas dentro de casa. A domesticidade do homicídio de mulheres é muito maior do que de homens. Acho que isso é um dado fundamental para a gente entender o fenômeno da violência contra as mulheres. Elas morrem em casa. Roberta, muito obrigada pela sua participação Obrigada. aqui no Cidadania. Deu para ver que o trabalho está só começando, Tá só né? começando. Boa sorte aí na continuidade. Obrigada. Eu conversei com Roberta Viegas sobre a violência contra as mulheres no Brasil. Se você quiser fazer uma sugestão para o Cidadania, você pode ligar gratuitamente para o número 0800 61 2211 ou mandar uma mensagem de WhatsApp para 999 66 1616. E se você quiser rever esse ou outros programas, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.